Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos ao Beleza Consciência, um podcast onde a estética e a medicina se encontram com propósito, estudo e resultados reais. Eu sou a doutora Josi, dermatologista apaixonada pela medicina regenerativa e nos tratamentos com tecnologias. Eu sou a doutora Michele Garcia, médica dermatologista. Eu vou trazer uma visão prática sobre as cicatrizes de acne, de estrias e cuidados com a pele. E o nosso tema de hoje é Como as tecnologias e a medicina regenerativa podem transformar a pele e o corpo. com resultados naturais e duradouros. Então, nós separamos algumas perguntas que são dúvidas muito frequentes no consultório e eu vou começar perguntando para a Josi. Josi, os derivados do GLP-1 como o Monjaro, eles estão em alta para perda de peso. Como esses medicamentos funcionam e o que as pessoas precisam saber antes de usar? O GLP-1 Monjaro, a tizerpatida, é um medicamento que limita alguns hormônios que já existem no nosso intestino. Ele dá saciedade para o paciente que faz o uso, isso diminui, no caso, o volume de ingesta de alimentos, ocorrendo assim uma perda rápida de peso, só que é muito importante estar associado com os bons hábitos, porque o risco é real daquele efeito sanfona, onde o paciente tem, às vezes, uma perda ponderal, uma perda de peso muito significativa, às vezes a gente vê pacientes perdendo 10 quilos em um mês e ali depois, né, parando o medicamento, não tendo aqueles hábitos saudáveis. Então é muito importante ter um acompanhamento multiprofissional, onde desde o componente da atividade física, a ingesta de alimentos né, saudáveis, isso é muito importante para que esse resultado ele se perdure ao longo do tempo. Então, Josi, outra pergunta bem comum dos pacientes. Essa medicação, ela traz bastante flacidez facial e corporal. Onde o Morpheus, que é a nossa radiofrequência microagulhada, ela entra nesse tratamento? Ela realmente é eficaz? Sim, Michele. O que que é importante a gente imaginar? O paciente já está feliz porque perde peso, né? Então está se sentindo bem porque está conseguindo um resultado que muitas vezes é difícil sem Sim, o uso da medicação, mas ao mesmo tempo ele começa a observar no espelho, poxa, meu rosto está flácido, o rosto derretendo, né? sim, Aquele aham, muito clássico, comum, né? né? Que a Uhum, gente ouve no consultório, poxa, meu rosto está derretendo. sim, Então é muito importante nesse momento avaliar quais são as possibilidades, né, de tratamento. sim. O Morpheus, sendo uma radiofrequência microagulhada que atinge profundidades, que a gente fala até derme profunda, subcutâneo, tecido de gordura, a gente fala 7 milímetros de Uhum, profundidade, ele tem um poder tanto de controle gordura na gordura, né, que ainda existe um residual, quanto também na melhora da flacidez da pele. sim. Então, nesse sentido, é muito importante, é uma tecnologia robusta, né, que a gente consegue agregar no resultado dos pacientes, tanto para áreas faciais, onde a gente Uhum, vai avaliar como região de pálpebra, região de face, sim. contorno, consegue resultados excelentes, Uhum, e também áreas corporais, claro, sempre avaliando, tendo essa avaliação prévia do médico, no caso, sim. dermatologista, para identificar qual o melhor tratamento e se tem que associar alguma outra técnica. Uhum. Então, o Morpheus, ele é um tratamento completo que podemos utilizar, então, no corpo e na face, e ele pode ser utilizado desde o início do tratamento com os inibidores de GLP-1, é isso? Sim, com a perda ponderal, perda de peso, a gente tem a preocupação também da sarcopenia, né, que é essa perda muscular Uhum, e também, uma perda de gordura boa. Quando sim, se faz o tratamento do Morpheus, deve também estar associado à suplementação, então fazer sim. exames laboratoriais para suplementar vitaminas, colágeno também por via oral. Muitos pacientes falam: "Você usa, indica ou não indica, doutora?" Eu digo: "Eu indico", por quê? Uhum, Eu observo que a longo prazo ele tem um benefício, sim, então eu o acho colágeno. interessante, né, fazer uso da medicação oral, Uhum, fazer os tratamentos no consultório, já imaginando que também não é um tratamento único e nunca claro, mais, né, tem sim. que imaginar Vai que é um algumas sessões, né, associar atividade física, né, todo acompanhamento com nutricionista, isso vai trazer um melhor resultado ao tratamento estético, isso, né. um exercício, né, anaeróbio, né, musculação é muito Uhum, importante para promover a hipertrofia dessas fibras musculares, uso de creatina, então toda aquela suplementação que é muito importante, e quando for fazer o planejamento do tratamento, eu associo sim até os bioestimuladores de sim, colágeno, muito como bom. ácido polilático, Uhum, uma hidroxapatita de cálcio, são ativos que a gente consegue dar esse estímulo também na profundidade e ser um ativo que ele vai ali ancorar, sim. sustentar o tecido que o Morpheus vai trabalhando a pele.
pele, tanto na Uhum. profundidade quanto na A superfície. gente consegue melhores resultados dessa forma, né? Sim, Tratamento e eu mais digo completo, né? e também eu sempre oriento os pacientes que não é um benefício somente para flacidez, a gente Sim. consegue melhorar manchas, consegue Uhum. melhorar Qualidade da textura, pele, né? poros, Uhum. cicatrizes, né, que até Sim. você vai explicar pra gente sobre as cicatrizes de acne, Uhum. então ele é bem completo. Eu digo que ele Sim. associa a força de um ultrassom microfocado, né, no sentido de controle de flacidez, como Sim. também uma qualidade de um laser bem feito, porque ele agrega com microagulhamento. Certo. Outra pergunta que é muito comum é se existe diferença entre tratar a flacidez dos pacientes que utilizam esse medicamento e da flacidez normal, do paciente que está emagrecendo com dieta e atividade física. É diferente esse tipo de flacidez, os tipos de tratamento? Sim, é diferente, Michele. O que acontece? No processo de envelhecimento natural, nós temos uma reabsorção de coxins de gordura, nós temos uma reabsorção óssea, então é todo um processo de mudança da estrutura constitucional do Sim. corpo. E é gradual É também, né? gradual, né, Uhum. a gente fala em décadas, né, por isso que a gente Sim, fala: a partir da terceira década, a diminuição da produção natural do colágeno, a gente já tem que começar a sim. cuidar mais, então aquele processo do triângulo invertido, ele vai ficando mais quadradinho, os pacientes Uhum. vão sentindo que o olhar fica mais cansado. Sim. Já com um tratamento como os derivados do GLP-1, Uhum. Mounjaro, a gente já tem aquela perda muito da gordura, né, Sim. então E é você mais rápida, né, assim, mais é bem rápida. drástico, o paciente vê um emagrecimento muito rápido, né. Isso. E muitas vezes a gente vai fazer aquela prega, né, na maçã do rosto e já Uhum. vê que E vê o que a a pele tá solta, tá assim, né. solta, Uhum. né. Isso causa um desconforto, Sim, mas é diferente de um processo de envelhecimento. Então, sim. é muito importante, né, saber Uhum. que o do medicamento vai ter mais um aspecto de sustentação e melhorar essa qualidade de pele que ela perdeu o tônus. Sim, mas em geral, os tratamentos são os mesmos? A gente pode utilizar os mesmos tratamentos? Quando ocorre uma reabsorção óssea, eu coloco tanto o método do preenchimento clássico com ácido hialurônico para fazer reposicionamento, né, Uhum. em áreas que a gente fala popularmente na harmonização, mas é isso, é Sim, observar pontos de sombras, o sim. olhar cansado, Fazer região uma do sul, reposição, na verdade, né, de reposição. onde tá perdendo, que foi perdendo com a idade, né. Isso, o famoso bigode chinês, essa Sim. região perioral, onde vai Uhum. dando aquele aspecto do murtinho, né, a casquinha de Sim. laranja, a Uhum. gente com um tratamento aí não seriam morphs, a gente tem que fazer uso de outras técnicas. Associação de técnicas, né, de Aham. produtos, de tecnologias. Uhum. Tecnologias, até mesmo hoje em dia a gente usa a gordura, né, Sim, autóloga, sim. no caso o microfet que ele vai fazer esse reposicionamento e o Uhum. nanofet já melhorando qualidade de pele, principalmente em áreas onde a gente não quer volume, Sim. região de maçã de rosto, onde a gente tem que ter muita cautela hoje em dia na indicação, porque até os próprios pacientes já indicam: "Não quero Sim, volume". eles já ficam com medo, né, de chegar e falar em preenchimento, harmonização, os pacientes ficam com medo. Isso, aquele Mas aspecto meio caricato, né, que tá todo sim, mundo que mas a gente igual. sempre reforça, né, que a gente quer repor o que ele tá perdendo. Isso, Exatamente. né. É uma avaliação também individual, por isso que é muito Uhum. importante ter esse acompanhamento do Sim, especialista dermatologista, que é o profissional capacitado para avaliar e dar a melhor orientação. claro. A outra pergunta seria: além da flacidez, os pacientes ficam incomodados com a gordura localizada. Quais seriam as opções seguras para tratar a gordura localizada facial e corporal? A gordura facial, eu indico muito tanto o Atria, que é o nosso ultrassom micro e macro focado. Sim. Agora temos uma versão nova dele, atualizada, onde além do tratamento do ultrassom, que faz pontos de coagulação, ou seja, ele vai promovendo uma retração, uma firmeza na pele também, onde existe a flacidez. Ele tem as Uhum. ponteiras macro focadas, que já atuam na gordura, em camadas até de 13, 9, 6 milímetros. Região de face fica mais nessa faixa de 6 milímetros de Sim. profundidade, Uhum. principalmente a região de papada, que é uma queixa muito frequente, né? A gente consegue No utilizar uma ponteira um pouquinho mais robusta, mais né, robusto e pra na profundidade gordura. para realmente desbastar aquele tecido de gordura. Uhum. Também utilizamos no consultório o Q-Sculpting, que é uma criolipólise, a gente Sim. desvincula dessa mais simples de ambientes que não são de estudo médico, Sim. porque essa a gente observa que tem um respaldo tanto de estudos científicos Uhum. e o resultado é real para áreas como região de papada, gordurinha do sutiã, que é aquela que fica visível no vestido. Então, Uhum. é uma tecnologia que ajuda ali em reduzir medidas. Sim. Quando se faz também um tratamento com esse novo ultrassom, ele já tem agora até o estímulo muscular e a Uhum. radiofrequência bipolar associada. Mais completo
agora, mais né? completo, Uhum. onde a gente já dá até esse tônus da musculatura, melhora a sustentação e definição também do rosto. Sim. E também a gente pode falar das enzimas, né, Josi, que a gente pode utilizar, que auxiliam Isso. nesses tratamentos de associação para tratamento de gordura Eu localizada, né? pessoalmente faço uso também, porque eu Uhum. tenho o rosto mais redondo, então aquele detalhe, né, de sempre estar com o rosto redondo, e então o cabelo, né, eu tenho cabelo grosso, sempre é volume, então eu quero sempre afinar. Afinar. Então, os lipolíticos, eles podem ser utilizados, né, que a gente Uhum. chama de emptiers. Eu particularmente gosto bastante, porque ele dá um resultado natural, Uhum. onde a gente tem um estímulo de colágeno, mas ao mesmo tempo ele tem um poder drenante. Ele Sim. reduz ali aquele acúmulo localizado, tanto de gordura, e ele ainda estimula o colágeno. Então, Uhum. eu acho que é um produto que entra num arsenal muito Na positivo associação, né, para dos um tratamentos. benefício. E sempre naturalidade, né? Não vai mudar as características, mas sim melhorar Uhum. definição e diminuir pontos de volume e, né, ficar aquele aspecto mais marcadinho. Sim, tá certo. Muito bom. Sempre pensando na naturalidade, né? Tá Exatamente. certo. E separando também mais algumas perguntas, dúvidas frequentes no consultório para a doutora Michele. Doutora Michele, falando sobre as cicatrizes de acne, de onde elas vêm? Como elas se formam? Então, a acne ela é uma doença inflamatória da pele e, dependendo do grau de inflamação, ela pode gerar cicatrizes, manchas, elas podem ser profundas, elas só podem ser hipertróficas. Então, depende do tipo de inflamação, o tipo de acne, a região do corpo, as cicatrizes elas podem ser de diversas formas. Sim. E conta um pouquinho mais das diferentes tipos de cicatrizes. Como é que a gente identifica? Uhum. Então a gente tem cicatrizes que são atróficas, então é como se fossem buraquinhos na pele. Podem ser placas, né? Então, umas cicatrizes maiores, uns buraquinhos como se fosse a ponta de um alfinete, da cabeça de um alfinete. Podem ser manchas, podem ser hipertróficas, como se fosse uma bolinha mais dura que a gente aperta na pele e sente que é uma hipertrofia, como se fosse um queloide, né? Que todo mundo conhece como queloide. Então, a gente tem vários tipos, e cada tipo de cicatriz de acne, a gente vai ter um tipo de tratamento. Né, e a gente sempre explica isso para o paciente que vai ser muito personalizado, depende do tipo de acne, depende do tipo de cicatriz que ficou e o tratamento vai ser personalizado. E até mesmo cicatrizes de pós-cirúrgico, né? Que observa esse paciente que fazem lifting de face, com aquelas cicatrizes visíveis, Sim. região de mento, também é Uhum. possível Então a tratar. gente trata cicatrizes também, então são cicatrizes que às vezes ficam inestéticas, não ficam tão bonitas. Elas podem ser hipertróficas, então aquela cicatriz que é alargada, que é mais grosseira, ou fica muito avermelhada, ou às vezes até o queloide, que é uma cicatriz exagerada, que foge do limite da cicatriz. E para essas cicatrizes a gente também tem alguns tratamentos. E quais são hoje, então, Michele, os tratamentos mais modernos, tanto para cicatrizes de acne quanto essas outras formas de Uhum. cicatrizes? Então, atualmente utilizamos muitos tipos de laser, né? Um laser fracionado, associado com luz pulsada e peelings também a gente utiliza. Então, geralmente a gente faz protocolos, não é só um tipo de laser ou só um tipo de peeling, né? Quando a gente associa, a gente tem melhores resultados. O fracionado com a luz pulsada e o peeling é o que a gente mais utiliza. Mas o Morpheus, que é a radiofrequência microagulhada, também é muito utilizado, porque ele vai na profundidade, vai estimular um colágeno novo e fazer uma nova cicatriz, né, não tão profunda, uma melhor qualidade da pele, vai fechar os poros. E muitas vezes a gente associa o peeling, né, que ele vai fazer como se ele fosse tirar aquela pele, né, velha, pele que tá com a cicatriz e deixar a pele com um melhor aspecto, melhorando as manchas também que são tão comuns nas cicatrizes, né, de acne. E pensando também se até no que eu falei antes, na flacidez, poderíamos até associar um bioestimulador, né? Como ele é um formador de colágeno e Sim. dá um efeito de hidratação no tecido, e Uhum. também pode agregar no resultado, né? Sim, porque nas cicatrizes de acne a gente tem uma alteração do colágeno, então as fibras estão todas desorganizadas, acaba tendo flacidez. Quanto mais flacidez, pior a cicatriz de acne, né? Ela fica mais aparente, fica mais profunda. Quando a gente faz o estímulo de colágeno, que seja com o laser, com a radiofrequência microagulhada e com os bioestimuladores, a gente vai estar melhorando aquele colágeno, aquela característica da pele, diminuindo a profundidade das cicatrizes e melhorando o aspecto global da pele. E explica pra gente, eu também observo que os pacientes falam muito dos poros, eles às vezes confundem, né? Parece que eles Sim, acham que é uma cicatriz, mas na verdade a gente vai avaliar e são poros mais sim, visíveis. é uma queixa bem comum. Os poros a gente fala que são genéticos, cada um tem o seu, né, então é mais comum em quem tem a pele oleosa, pele mista,
Mas é muito difícil da gente conseguir, deixar uma pele completamente sem poros, porque é uma estrutura da pele, né. É claro que a gente faz tratamentos para a gente melhorar o aspecto, deixar uma pele mais íntegra, e a gente utiliza peeling, a gente utiliza, laser, radiofrequência, né, todos esses, tratamentos que a gente associa, eles vão estimular o colágeno, vão melhorar a qualidade da pele. A gente tem o Ultra, que é um laser de tule, né, que Uhum. melhora bastante essa qualidade da pele, porque ele faz como se fosse uma limpeza, né. É um laser que ele é tranquilo de ser realizado, tem um pós muito tranquilo também, uma leve descamação e logo em seguida a gente vê que os poros fecham bem rápido, fica uma pele com uma qualidade melhor, né, com menos mancha e os poros mais fechados. Mas claro, é um tratamento que tem que ser feito com uma regularidade, a pessoa tem que ter o tratamento em casa também, então tem que ter todos aqueles cuidados que é o famoso skincare, né. Então a gente tem produtos, alguns tipos de ácidos que vão ajudar nesse controle também dos poros, da oleosidade, e para manter essa pele sempre saudável. Ótimo. E eu ia lhe perguntar, uma dúvida também que eu observo os pacientes falam do pós. Como é o pós do laser, dos tratamentos mais, né, que promovem essa ablação? Uhum, sim. Então, o pós dos tratamentos de cicatrizes, às vezes eles são um pouquinho mais intensos, né? Porque o que que a gente quer? A gente quer fazer uma reestruturação do colágeno. Então, a gente vai danificar aquele colágeno e vai trazer estimular um colágeno novo. Né? A pele fica vermelha durante alguns dias, depende da associação de tratamento que a gente utilizar, pode descamar também, fica mais sensibilizada. A gente orienta todos os cuidados de hidratação, filtro solar, né, evitar a exposição solar. A maioria dos pacientes tolera super bem, né, não é um pós-dolorido, mas tem que ter um pouco de paciência e tem que ter o cuidado associado, principalmente do sol e da hidratação, né. E falamos agora de estrias. Como é feita a sua abordagem para tratamento de estrias? Realmente funciona? Então, as estrias, a gente tem que avaliar se ela é uma estria antiga, se ela é uma estria nova, né, então as estrias vermelhas são as estrias novas. Geralmente a gente tem mais recursos para tratar, assim, a gente consegue ver resultados melhores quando é um tratamento precoce. Então a gente utiliza luz pulsada, a gente utiliza peeling, a gente usa tratamentos, domiciliares em que o paciente vai utilizar alguns tipos de ácido, hidratação, evitar a exposição solar. E a estria branca, que é a estria antiga, ela tem uma outra abordagem, tem um outro tipo de tratamento. Então a gente utiliza alguns outros tipos de laser, né, como o laser fracionado associado com luz pulsada. A gente associa também peeling, que geralmente ácido retinóico é muito muito utilizado. Podemos utilizar a radiofrequência microagulhada, que é o Morpheus, que faz um estímulo de colágeno mais profundo em várias camadas da pele, e a gente pode ter resultados muito bons no tratamento das estrias. Sim. E tem algum cuidado especial, tanto no antes quanto no pós desses procedimentos, doutora Michele? Então, geralmente, a gente prepara a pele, a gente já orienta todo o paciente de como é que vai ser esse processo de cuidado da pele. Muitas vezes a gente deixa já alguns clareadores, já deixa o hidratante para o paciente já entrar na rotina de que ele vai utilizar né, vai ter que ter um cuidado mais prolongado. E no pós, a gente mantém esses cuidados, né, com os clareadores, com os hidratantes, os filtros solares, evitar a exposição solar. Então, antes e depois ele precisa de toda essa orientação. É bom que antes ele já vai acostumando, né, porque muitos pacientes não têm o costume de usar o filtro solar, o hidratante todos os dias, né. Então, com os Uhum. clareadores a gente já previne, às vezes, que o paciente, às vezes, com a pele um pouco mais morena, vá fazer alguma mancha. Então é bem importante esse pré e pós-procedimento. Muito bom, adorei. Muitas informações, esse Sim, conteúdo realmente é é bem muito relevante, interessante. porque as pacientes buscam essa melhora, né, Sim, melhora da aham. autoestima. Isso trabalha não só estética, mas também todo o envolto, né, que a gente fala Sim, e é no bem dia a comum no dia, consultório, né. e é bem comum. Então vamos debater um pouquinho sobre mitos, verdades e mentiras sobre os assuntos debatidos hoje. Josi, qual é o maior mito que você ouve no consultório sobre esses medicamentos do GLP-1? O principal é que só fazer o medicamento vai ser o suficiente para um resultado definitivo e ótimo. Sim. Então é importante ter esse acompanhamento multidisciplinar. Eu digo, até uma psicoterapia muitas vezes, porque esse desejo do doce, o desejo do alimento em excesso, essa compulsão às vezes também tem que ter um lado muito emocional. Né? Sim, Então, não só o endócrino, que é fundamental, que seria o claro. especialista, né, que vai fazer a Uhum. prescrição da medicação, que vai fazer todos esses exames iniciais com o paciente para ter esse acompanhamento em relação a
né? A gente sabe que existe esse risco ali de sobrecarga em relação ao pâncreas, então não pode ser utilizado de uma forma indiscriminada, sem essa prescrição médica, mas também é muito importante ter um profissional nutricionista para deixar hábitos saudáveis, né? Uma, Sim. uma dieta adequada, com a Uhum. frequência adequada. A gente sabe que é um desafio hoje em dia, né? Com a vida tão corrida, Sim. dizer comer algo de 3 em 3 horas, mas pelo menos saber os hábitos saudáveis e que você se identifica em relação à sua rotina que pode, né, agregar nesse Sim. bom resultado. Além da atividade física, além de uma psicoterapia muitas vezes, Também. para que isso ocorra uma mudança de vida. E nós entramos como dermatologistas para dar esse suporte Sim. até nesse componente da autoestima, porque um paciente que se sente bem com o próprio corpo, isso reverbera para a família, reverbera no trabalho, reverbera, né, em É uma bons saúde global, né? na saúde global. Uhum. Então é um tratamento multidisciplinar. Sim. Josi, e sobre o Morpheus? Tem um mito falando que ele dói. Conta pra gente. Realmente, o Morpheus não é um tratamento indolor. Uhum. Isso a gente já tem que alinhar essa expectativa do paciente, dizer que não Sim. dói é irreal, porque a gente Uhum. precisa realmente de profundidade para ter um Sim. resultado significativo. Sim. A gente vai trabalhar, às vezes, 7 milímetros, 6, 5, Uhum. então vai ter terminações nervosas, vai ser profundidade, tem uma energia que vai ser depositada ali na pele. Sim. Então, a gente tem que saber que o método hoje em dia, o que que é importante? Eu oriento o paciente que, quando for, quero fazer o tratamento, vai ter um cuidado no pré-tratamento, Sim. que seria o uso de medicações tópicas, que seria um anestésico tópico que nós utilizamos no consultório. Ele Uhum. geralmente fica ali em torno de 20, 30 minutos antes do procedimento Pra reduzir a dor durante o procedimento, para né? dar esse conforto. Temos ali a sedação consciente com óxido nitroso, que eu indico realmente fortemente para os pacientes que são mais sensíveis, Sim. e até mesmo o anestesista em sala, uma sedação com anestesista, Sim. porque nesse momento o paciente ele quer o benefício, a gente tenta tirar o máximo 1, 2 sessões, então a pessoa já se prepara para ser um dia de como se fosse um procedimento realmente de recuperação no dia, não voltar ao trabalho, ter esse momento Sim. de repouso. Quando se fala em anestesista em sala, ainda tem o bloqueio anestésico nos pontos, né, que são pontos de inervação para onde quando se vai aplicar em região de pálpebra, que é uma queixa assim, é Muito a comum, mais né? De frequente, é um flacidez, né? desconforto, é uma área desafiadora para tratar Sim. hoje em dia, se não for cirúrgico, uma pele com flacidez em região periorbital, que é uma área que já incha com mais Sim. facilidade, fica o hematoma, que é aquele roxo, com mais facilidade. Então, tem que ser preparado com esse processo da anestesia, tanto tópica como o bloqueio Sim. anestésico. Lembrando que o Morpheus, né, para quem não conhece, ele é como se fosse um carimbo, né, assim, que a gente vai Aham. aplicando no paciente e na ponta tem várias agulhas que são banhadas a ouro, é isso, né, É Josi? isso mesmo. E hoje temos as ponteiras tanto para a região de pálpebras, que é mais ergonômica, ela tem 12 agulhinhas revestidas em ouro, e Uhum. aí ela acopla bem nessa região da pálpebra, e tem as ponteiras faciais, que são 24 agulhinhas revestidas em ouro, e as Sim, áreas corporais, que já são 48. sim, Então, nós temos essa característica, dependendo da área, a gente consegue trabalhar profundidades diferentes. sim, E você, Michele, qual é o maior mito que você ouve no dia a dia sobre as cicatrizes de acne e as estrias? sim. Então, primeiro das estrias, assim, que é bem comum os pacientes virem já falando: "Olha, estria eu sei que já não dá para tratar". Né, então já vem desanimado, que as pessoas falam: "A estria não tem tratamento, não tem cura". Realmente ela não tem cura, mas a gente tem tratamentos para melhorar muito aquela aparência da estria, a gente deixa ela muito menos aparente, deixando mais confortável para o paciente expor aquela área. Então, como a gente já falou, a gente tem os tipos de laser, como o fracionado, a luz pulsada, a gente tem a radiofrequência microagulhada, o Morpheus. Então, uma associação de tratamentos e claro, a gente sempre fala para o paciente que a estria muitas vezes ela está relacionada com perda de peso, né, então ganho e perda de peso. E até nos pacientes que utilizam esses medicamentos, né, que ficam ganhando e Uhum. perdendo peso. Então ele tem que manter o peso naquela região. Então realmente tem tratamentos para melhora bastante o aspecto das estrias. E das cicatrizes de acne, a gente vê os pacientes falando que elas também não vão melhorar. Então é uma cicatriz que dependendo da profundidade, ela é muito difícil da gente conseguir tratar,
mas a gente consegue bons resultados quando a gente associa os tratamentos. E a gente sempre orienta que uma sessão dos tratamentos, ela não vai adiantar. Então, a gente tem que fazer uma associação e é um tratamento a longo prazo, porque vai fazer estímulo de colágeno, e o estímulo de colágeno não é da noite para o dia, a gente vai precisar de alguns meses para estimular o próprio colágeno. Então, eu acho que é o mais comum que a gente ouve no consultório. E Michele, qual é a dica que você daria para os nossos espectadores sobre cuidados da pele e aquele medo de ficar com algum resultado artificial Sim. mediante algum tratamento? Então, assim, a primeira coisa é sempre procurar um profissional dermatologista, é o médico mais, né, adequado para avaliar a sua pele, o tipo de tratamento, a sua queixa, verificar quais são os tratamentos que podem ser utilizados para cada queixa. Nesse caso, a gente falou de acne e de estrias, mas pacientes que têm outras queixas, a gente vai avaliar individualmente, vai fazer um tratamento personalizado e sempre buscando uma naturalidade. Então, melhorar a beleza, né, deixar a pele mais saudável com uma naturalidade. Josi, então, que dica você dá para os pacientes que querem começar a fazer um tratamento corporal ou facial, mas não sabem por onde começar? Como você bem comentou, essa avaliação, né, pelo dermatologista é individualizada. Nesse momento, eu vou avaliar o fototipo, realmente, esse perfil de pele, uma pele mais clara, uma pele morena, ela tolera algum tratamento mais profundo, tem risco de formar algum pigmento a mais, até de piora de algum tratamento, né, como o melasma, que é uma queixa muito frequente que muitas mulheres apresentam. Observar também em relação ao grau de flacidez, se tem uma flacidez, em que nível está, em relação à espessura do tecido de gordura, avaliar também se já tem alguma rotina de skincare, desde o que usa para higienizar o rosto, o que usa para hidratar, o que usa no momento antes de dormir. E aquela escutativa também, observar Sim. qual é a dor do paciente, qual é o seu desejo, porque Uhum. muitas vezes eu posso observar algum detalhe, E não é mas a que para queixa você principal, né? tá super Uhum. bem, né? Sim, Então essa escutativa também é muito importante, a partir dali fazer um planejamento e sim, partir também tanto para avaliação das orientações do dia a dia, o que usar desde quando acorda, né, durante o dia, o uso do protetor solar, né, sempre sim, reforçando a necessidade da proteção, que hoje em dia não é luxo, é uma necessidade, sabendo que o câncer de pele é o câncer mais frequente do Brasil, sim. né? Então, moramos num país tropical, estamos numa cidade de praia, então o uso Aham, do bastante protetor solar, exposição, né? né? Fator FPS no mínimo 30, pode ser com cor, sem cor, isso é muito individual e com uma textura específica para o seu perfil. Mas mediante essa avaliação, criar um planejamento Sim. e sempre saber que não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas sim criar as etapas e estar ciente que não é um único tratamento, né? Monoterapia, é um conjunto É um de ações, acompanhamento né? contínuo, tá? Que você vai ter esse resultado natural e que perdure por muito tempo. Sim. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que você saiba que queira fazer algum tratamento, que tenha alguma dúvida em relação à flacidez, tratamentos faciais e corporais. E lembre-se que a dermatologia tem recursos incríveis para manter a sua pele saudável com muita naturalidade. E segue a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é o @dra.josesasaki. E o meu Instagram é @michelegarcia_dermato. E nos vemos no próximo episódio do nosso podcast. Até mais.